Cassete 1, Pista 1. Cartas aos Estudantes. Max Rendel. Editado pela Fraternidade Rosa Cruz. Sede Central do Brasil. Rua Asdrúbal do Nascimento, 196. CEP 01316-030. São Paulo, Brasil. Gravado na Unidade de Produção de Livro Falado. Fundação Dorina Noel para Cegos. Lido por Carlos Campanile, em junho de 1996. Cursos por correspondência. Além das publicações a seguir catalogadas, a Fraternidade Rosa Cruz proporciona gratuitamente cursos por correspondência aqui descritos para aqueles que aspiram crescimento espiritual e a iluminação pelos estudos, na compreensão de matérias mais avançadas que capacitarão o estudante a penetrar mais profundamente nos mistérios da vida e do ser. Curso Preliminar de Filosofia. Composto de 12 lições, prepara o estudante para o caminho da espiritualidade. Recebidas as respostas das lições, elas são revisadas e devolvidas ao estudante com respostas impressas para sua comparação. Para este curso, é necessário o livro básico Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Curso Suplementar de Filosofia. Composto de 40 lições que são enviadas depois de concluído o curso preliminar, quando o estudante se converte em estudante regular e membro da Fraternidade Rosa Cruz. As lições terão suas respostas devolvidas depois de revisadas, sem respostas impressas. Com este curso, o estudante ainda é inscrito na sede mundial, The Rosicrucian Fellowship, de onde passará a receber também lições e cartas. Estas lições não têm perguntas a responder, apenas um cartão a devolver depois de assinado para manter a conexão com a fraternidade. Depois da devolução de 24 cartões, o estudante pode solicitar seu ingresso no probacionismo, um caminho que proporciona estudos mais profundos. Curso de Estudos Bíblicos. Composto de 28 lições que serão devolvidas ao estudante depois de revisadas, sem respostas impressas. Curso de Astrologia Espiritual Educativa. Elementar, composto de 26 lições. Superior, composto de 12 lições. Superior Suplementar, composto de 13 lições. Todas as lições também são devolvidas ao estudante depois de revisadas, sem respostas impressas. Nota: só depois de terminado o curso preliminar é que o estudante pode, simultaneamente ou não, inscrever-se nos demais cursos. Todos os cursos são inteiramente gratuitos, visto que os gastos são cobertos pelas contribuições voluntárias, conforme os ditames do coração e as posses de cada um, cumprindo-se assim a lei de dar e receber. Reuniões. Os estudantes de São Paulo e outros podem ainda frequentar reuniões de estudos às quartas-feiras às 20 horas e as reuniões devocionais aos domingos às 18h30 ou nas cidades que mantenham grupos ou centros de estudos da Fraternidade Rosa Cruz. Fraternidade Rosa Cruz, sede central do Brasil, Rua Asdrúbal do Nascimento 196, CEP 01316-030, São Paulo, SP, Brasil. Biblioteca Rosa Cruz. Max Rendel. Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Princípios ocultos de saúde e cura. A maçonaria e o catolicismo. Os mistérios Rosa Cruzes. A teia do destino. Os mistérios das grandes óperas. Cartas aos estudantes. Cristianismo Rosa Cruz. Coletâneas de um místico. Iniciação antiga e moderna. Ensinamentos de um iniciado. A Filosofia Rosa Cruz em Perguntas e Respostas, 2 volumes.
a escala musical e o esquema de evolução, o corpo de desejos, o corpo vital, o cordão prateado, histórias da era aquariana para crianças, 7 volumes, o nascimento da Fraternidade Rosa Cruz, a astrologia científica simplificada, a mensagem das estrelas, astrodiagnose, estudos de astrologia, 9 volumes, Elman Bacher, interpretação mística do Natal, interpretação mística da Páscoa. Como conheceremos Cristo quando Ele voltar? Filosofia avançada, os espíritos e as forças da natureza, princípios Rosa Cruzes para a educação da criança, a astrologia e as glândulas endócrinas, o mistério das glândulas endócrinas, a visão etérica e o que ela revela, evolução sob o ponto de vista Rosa Cruz, espíritos apegados à Terra, nutrição e saúde, a mais nova higiene de viver, cozinha vegetariana, transcritos em braille, só consulta, conceito Rosa Cruz do cosmos, princípios ocultos de saúde e cura, os mistérios Rosa Cruzes, curso de filosofia Rosa Cruz, interpretação mística do Natal, interpretação mística da Páscoa, o nascimento da Fraternidade Rosa Cruz. Prefácio. Durante 8 anos, Max Rendel, o místico e ocultista, enviou aos estudantes da Fraternidade Rosa Cruz uma carta mensal cheia de valiosas informações, explicando a causa das muitas dificuldades que ocorrem na vida diária, não só com as pessoas como também com as nações, e dando uma possível solução para elas. Estas 97 cartas, enviadas desde o Natal de 1910 a janeiro de 1919, constituem o assunto deste livro. Sendo o mensageiro autorizado dos irmãos da Ordem Rosa Cruz e em estreito contato com eles, Max Rendel esteve continuamente recebendo e dando aos seus estudantes informações relativas à passada, presente e futura evoluções da vida e da forma. Sob orientação dos irmãos da Ordem, ele foi capaz de verificar por si próprio essas informações e acrescentar-lhes muitos outros detalhes. As cartas deste livro projetam muitas luzes sobre a filosofia Rosa Cruz e indicações práticas e proveitosas para um cristão místico viver a vida. Em muitas destas cartas aparece uma referência às lições que as acompanhavam, isto é, cada carta ia acompanhada de uma lição em forma de folheto. A maior parte dessas lições foram já publicadas em livros e podem ser úteis como referência para os leitores desta obra. Os livros publicados até agora são os seguintes: Maçonaria e Catolicismo, A Teia do Destino, Mistério das Grandes Óperas, A Interpretação Mística do Natal e Coletâneas de um Místico. As lições ainda não publicadas aparecerão em um segundo volume do livro Coletâneas de um Místico. Os leitores destas cartas obterão muito mais proveito se consultarem as lições correspondentes conforme vão sendo dadas. Ao oferecer estas cartas ao mundo, sentimos que estamos contribuindo para proporcionar a todos uma fonte de valor e importância permanentes, na qual o estudante do esoterismo obterá substancial ajuda em seu progresso pelo caminho. Carta número 1. Natal de 1910. A amizade como um ideal. Nos movimentos religiosos, é costume dar-se o tratamento de irmã e irmão, como reconhecimento de que todos somos filhos de Deus, que é nosso Pai comum. Não obstante, irmãos e irmãs nem sempre estão em harmonia. Algumas vezes chegam ao extremo de odiar-se, no entanto,
entre amigos não deveria haver outro sentimento que não fosse o amor. O reconhecimento deste fato foi que levou Cristo, nosso grande e glorioso ideal, a dizer a seus discípulos: de agora em diante já não vos chamarei servos, mas amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Nada melhor podemos fazer do que seguir o nosso grande guia, tanto neste como em todos os outros acontecimentos de sua vida. Não nos devemos contentar com simples relações fraternais, mas esforçar-nos por ser amigos no mais santo, puro e amplo sentido da palavra. Os irmãos maiores, cujos belos ensinamentos nos uniram no caminho da realização, honram os seus discípulos do mesmo modo que Cristo honrou os seus discípulos, chamando-os amigos. Se persistirmos no caminho que começamos a percorrer, algum dia nos acharemos na presença deles e ouviremos a palavra amigo pronunciada em voz tão suave, carinhosa e dócil que ultrapassará qualquer descrição ou até a nossa própria imaginação. A partir desse dia, não haverá trabalho que não efetuemos para merecer tal amizade. Servi-los será o nosso único desejo, nossa única aspiração, e nenhuma distinção terrena será comparável a esta amizade. Sobre os meus indignos ombros caiu o grande privilégio de transmitir os ensinamentos dos irmãos maiores ao público em geral, e em particular aos estudantes, probacionistas e discípulos da Fraternidade Rosa Cruz. Um aspirante pediu que o seu nome figurasse na minha lista de correspondentes, e eu, alegremente, estendo-lhe a minha mão direita, cumprimentando-o como amigo. Aprecio a confiança que depositou em mim, e asseguro-lhe que me esforçarei para ajudá-lo em tudo que estiver ao meu alcance e ser merecedor de sua confiança. Espero que também me auxilie no trabalho que me proponho a fazer em benefício de todos, e peço que me desculpe no caso de descobrir em mim ou em meus escritos alguma falha. Ninguém necessita mais de orações de seus semelhantes do que aquele que tem por missão ser um guia. Peço que se lembre de mim em suas preces e confie que o terei nas minhas. Incluo a primeira lição com a esperança que o que foi exposto nesta carta estabeleça e firme entre nós uma sincera amizade. Carta número 2, fevereiro de 1911. Crescimento anímico através do trabalho. Espero que tenham estudado profundamente a lição de Natal e estejam familiarizados com o fenômeno do fluxo e refluxo espiritual que ocorre no universo, de forma a estarem conscientes da razão de sua fé na noite de Natal. O intento da lição deste mês é transmitir um conhecimento adicional, ainda não ensinado publicamente. Há outros ensinamentos nesta pequena lição, os quais lançam uma luz mais clara sobre os mistérios do nascimento imaculado, que não foram dados anteriormente, e espero que os estudem com atenção durante o próximo mês, para que possam compreender toda a transcendental beleza dos sublimes ensinamentos Rosacruzes sobre este assunto. Mas, ainda que tenham estudado a lição de Natal e estejam aptos para discutir sobre o fluxo e refluxo espirituais, ou se sintam preparados para expor o que sabem sobre a Imaculada Concepção, tudo isso terá uma importância secundária comparada à resposta que derem a esta pergunta. Aproveitaram o fluxo espiritual do Natal para auxiliar alguém que estivesse sofrendo, como foi sugerido no último parágrafo daquela lição? Praticaram alguma ação altruísta no trabalho do mundo? Espero que assim tenham feito, pois somente quando praticamos os ensinamentos no nosso círculo de influência é que eles produzem o fruto do crescimento anímico. Podemos ler até chegar a uma indigestão mental, mas as ações falam mais alto que as palavras. Disse que está em má situação quem tiver somente boas intenções. Portanto, queridos amigos, permitam mostrar-lhes a necessidade de trabalhar.
Muitas vezes constatamos no nosso lar, no trabalho, na rua ou em reuniões certas coisas que deveriam ser feitas. Mas a atitude do homem é a de esquivar-se. Afasta-se dizendo: por que devo ser eu a fazê-lo? Que outra pessoa cuide disso. No entanto, devíamos raciocinar de forma diferente. Não devíamos pensar o quão pouco queremos fazer. Se assim procedermos, não estamos obrando para tornar-nos auxiliares invisíveis. Se vemos que há um trabalho a fazer, devemos decidir: alguém terá que fazê-lo. Por que não eu? No próximo mês, queridos amigos, tomemos como um exercício espiritual o seguinte lema: por que não eu? Se seguirmos persistentemente esse caminho, colheremos bênçãos bem maiores do que as que já temos recebido. Que Deus os abençoe abundantemente e os fortaleça em seus esforços. Carta número 3, março de 1911. Serviço desinteressado aos outros. Naturalmente, o leitor já conhece alguns dos ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. E quando eu me dirijo a você, não é como a um estranho que não estivesse familiarizado com os ensinamentos, ou a alguém cético quanto à existência de tal ordem. Estes ensinamentos espalharam-se como relâmpagos pelo mundo ocidental nestes últimos 2 anos, o que demonstra uma força por detrás deles que não está relacionada ao homem comum. Isto o leitor compreenderá melhor quando ler a lição deste mês, a qual trata desta misteriosa ordem e mostra sua relação com a Fraternidade Rosa Cruz. Alguma vez já lhe ocorreu, querido amigo, perguntar o que o une a esta fraternidade? Sabe que nela não existem laços externos, que não prestou juramento de fidelidade e que não lhe foram confiados quaisquer segredos. Então, o que constitui a fraternidade? Não podem ser os ensinamentos, pois estes estão abertos para todos e são aprovados por muitos, mesmo pelos que não solicitaram o seu registro como estudantes. Tampouco é a inscrição como estudante que faz criar o laço interno, porque são muitos os que estudam somente para seu próprio benefício e não cultivam a fraternidade para com os demais. Sem dúvida, é o serviço que executamos e a sinceridade com que praticamos os ensinamentos que nos tornam para o mundo exemplos vivos desse amor fraternal, ao qual Cristo se referiu como sendo a realização de todos os mandamentos. O mês passado tomamos como nosso lema a decisão de que, havendo um trabalho a fazer e não estando atribuído a alguém em particular, deveríamos dizer: por que não eu? Em vez de deixá-lo para que outro o fizesse ou até o deixássemos de lado. Confio que executarão este serviço desinteressadamente e com frequência, cimentando assim os laços de fraternidade. Para o próximo mês, peço-lhe que envie todos os seus pensamentos e esforços para impulsionar os ensinamentos da fraternidade. Não tente convencer ninguém contra sua vontade ou fazer proselitismo, mas procure saber, com discrição e espiritualidade, a causa da angústia do próximo. Tente ajudá-lo com os nossos ensinamentos. Se quiser dizer algo sobre onde os recebe ou não, fica isso ao seu critério. O principal é disseminar os ensinamentos, não alardear ou fazer propaganda da Fraternidade Rosa Cruz. Carta número 4, abril de 1911. Um apelo pela Igreja. No mês passado prometi dar continuidade à explicação sobre a Ordem Rosa Cruz e sua relação com a fraternidade, mas não me lembrei que a Páscoa estava próxima e que essa data deveria merecer uma atenção especial. Espero que concordem que é muito importante estudar este grande acontecimento cósmico, particularmente por vivermos numa terra cristã e por sermos, espero, cristãos de coração. Na verdade, a palavra-chave deste mês é um apelo pela Igreja. Foi com este propósito que publiquei no final da lição o poema Credo ou Cristo. Todos somos Cristos em formação. A natureza do amor está desabrochando em todos nós. Portanto,
por que não nos identificarmos com uma ou outra das igrejas cristãs que acalentam o ideal de Cristo? Alguns dos melhores obreiros da fraternidade são membros e ministros de igrejas. Muitos estão famintos pelo alimento que temos para lhes dar. Não podemos compartilhar desse alimento com eles mantendo-nos afastados. Prejudicamo-nos pela negligência em não aproveitar a grande oportunidade de ajudar na elevação da igreja. Naturalmente, não há coação nisto. Não pedimos que se unam ou cuidem da igreja, mas se formos até ela com espírito de ajuda, afirmo-lhes que experimentarão um maravilhoso crescimento de alma em um curto espaço de tempo. Os anjos do destino, que dão a cada nação a religião mais apropriada às suas necessidades, colocaram-nos em uma terra cristã, porque a religião cristã favorece um amplo crescimento anímico. Mesmo admitindo que a igreja tenha sido obscurecida pelo credo e pelo dogma, não devemos permitir que isto nos impeça de aceitar os ensinamentos que são bons, porque isso seria tão infrutífero como centralizar a nossa atenção sobre as manchas do sol, recusando ver a sua luz gloriosa. Medite sobre este assunto, querido amigo, e tomemos por lema deste mês maior utilidade para que possamos crescer, empenhando-nos sempre no aperfeiçoamento das oportunidades surgidas. Carta número 5, maio de 1911. Valor dos sentimentos retos. Espero que tenham gostado da lição do mês passado. Talvez tenham ficado surpresos, mas ela agradou-me inteiramente, pois elevou de forma poderosa a minha devoção, e pude meditar como a vida divina se derrama periodicamente em nós para que possamos ter uma vida mais abundante. Sem esse influxo da vida de Deus, toda a vida, ou melhor, toda a forma, deixaria de existir. Ao sentir as emoções superiores, é que nos elevamos mais facilmente. É bom estudar e assim desenvolver nossas mentes, mas há um grande perigo nos dias de hoje em sermos enredados nas malhas do intelecto. Paulo vislumbrou isto quando disse: "O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica." Todos desejamos saber, e é natural que assim seja, mas, a menos que o nosso conhecimento seja utilizado para que nos tornemos melhores homens e mulheres e melhores servos de nossos semelhantes, esse saber não nos fará melhores aos olhos de Deus. Portanto, é de enorme importância cultivarmos o sentimento reto e, sinceramente, espero que tenham sentido a lição da Páscoa, pois este é o único caminho de obter pleno benefício dela. Mentalizem a grande onda de energia divina projetada do Sol invisível, que é a manifestação do Pai. Procurem sentir o respeito que sentiriam se pudessem vê-lo, tal como o sente o vidente exercitado. Acompanhem-na em sua imaginação quando ela penetra na Terra durante a sagrada noite de Natal. Deixem que esta energia os penetre da mesma forma que o faz na Terra, e que é a causa ativa da germinação de todos os reinos. Cristo referiu-se, por analogia, às aves chocando os ovos ao descrever seus sentimentos para com os outros seres. E, se tentarmos sentir a germinação de todas as coisas da natureza, como indicamos na lição da Páscoa, perceberemos outros aspectos do assunto. Espero que utilizem bem esta lição como matéria de meditação, pois ela é diferente das lições intelectuais que facilmente se gravam na mente e depois são esquecidas. Esta lição tem valor permanente, e quanto mais a estudarem, deixando-a penetrar fundo no coração, mais perto estarão do coração do todo, que é Deus, o grande e amoroso Pai, que derrama igualmente a sua vida tanto sobre a menor planta como sobre o maior espécime da floresta. Ele cuida dos animais selvagens e das aves, do pária sem lar e do potentado real em seu palácio, sem discriminação. Que Deus os abençoe abundantemente, revelando-lhes os tesouros de sua riqueza, os quais ultrapassam todos os valores terrenos. Que sintam a onda de amor que ele derrama ano após ano,
como uma realidade renovada. Assim, não se sentirão sós, mesmo estando sozinhos, e serão muito mais ricos, independentemente dos bens e do amor terreno que possuam, e mais preparados para irradiar o maior e mais sublime de todos os sentimentos, o amor espiritual. Carta número 6, junho de 1911. Curar o enfermo. Cristo deu a seus discípulos 2 mandamentos quando lhes disse: pregai o Evangelho e curai o enfermo. Vimos na lição do mês passado como o ministério de um guia espiritual está estreitamente ligado à cura das doenças físicas, pois ainda que a imediata e aparente causa da enfermidade possa ser física numa análise final, todas as doenças são devidas à transgressão das leis de Deus, que chamamos geralmente de leis da natureza, em nossos intentos materiais de eliminar o divino. Bacon, com rara percepção espiritual, disse: Deus e a natureza diferem entre si como o sinete e a impressão. Como o flexível lacre é moldado pelas linhas rígidas do sinete, assim também a natureza se ajusta passivamente às leis imutáveis do seu divino Criador. Portanto, a saúde e a condição de livre arbítrio são a regra nos reinos inferiores. Quando o estágio humano foi alcançado, quando a individualidade se desenvolveu e começamos a exigir o direito de escolha e de emancipação, é que começamos a transgredir as leis de Deus, e, invariavelmente, esta transgressão leva ao sofrimento. Existe um lado da Lua que nunca vemos, não obstante sabemos que ele existe, e é precisamente esse lado oculto que é um fator importante para a formação das marés, como o é a parte visível da Lua que está mais próxima de nós. Também no homem existe um lado oculto que é tão ativo como o ser físico que contemplamos. As transgressões às leis divinas nos planos de ação mental e moral são tão responsáveis pelos transtornos físicos como o é o lado oculto da Lua na formação das marés. Se o que antecede fosse compreendido, os médicos deixariam de ficar perplexos com o fato que, enquanto uma certa dose de um determinado medicamento produz a cura em um caso, pode ser absolutamente ineficaz em outro. Um número crescente de médicos está acreditando que a lei do destino é um fator importante na manifestação das doenças e na demora de sua cura, não obstante não acreditarem na falácia de um destino inexorável. Reconhecem que Deus, por sua vontade, não nos faz sofrer, nem tampouco pretende punir o transgressor. Reconhecem que a dor e o sofrimento são destinados a ensinar-nos lições que não aprenderíamos ou não poderíamos aprender por qualquer outro meio. As estrelas mostram o período mais propício para recebermos a lição, não obstante, nem mesmo Deus pode determinar o tempo exato, nem qual o sofrimento necessário. Nós mesmos temos essa prerrogativa, pois somos divinos. Se avaliarmos as nossas transgressões e começarmos a obedecer às leis antes que a aflição estelar cesse, curar-nos-emos de nosso mal, seja ele mental, físico ou moral. Mas, se persistirmos até ao final de uma aflição estelar, sem termos aprendido a lição necessária, seremos forçados, mais tarde, a passar por uma configuração ainda mais adversa. Por isso, afirmamos que um curador dotado de uma mente espiritual pode prestar frequentemente serviços eficazes e diminuir o período de sofrimento do paciente ao indicar-lhe a causa da sua aflição. No entanto, mesmo quando ele se sinta incapaz de sanar a doença, pode encorajar o paciente durante uma crise de inevitável sofrimento, dando-lhe esperanças de alívio para quando essa determinada hora passar. No meu atendimento aos doentes nestes últimos anos, tem sido frequente o meu privilégio de poder mostrar os sinais da estrela da esperança, e até onde eu me lembre, as minhas predições sobre as melhoras em um prazo determinado realizaram-se sempre, e algumas vezes quase de maneira milagrosa,
pois as estrelas são o relógio do destino e são sempre exatas. Fim da pista 1. Vire a cassete para a pista 2.